Abra sua Bíblia, ou já está com a Bíblia aberta. Vamos à leitura. Vamos à leitura. Mateus capítulo 26, versículo 36, diz assim: Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, e orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou adormecidos, e disse a Pedro: Então, nem uma hora pudestes vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou dizendo: Meu Pai, se este cálice não pode passar de mim, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecido, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. E chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: Ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, o Filho do Homem será entregue na mão dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Podeis sentar? Eu quero ministrar uma palavra. Eu estava estudando esse texto semana passada para ministrar ali no jardim, no Regina, no congresso das irmãs do Círculo de Oração. Enquanto eu estava preparando uma mensagem sobre oração, Deus me deu esta palavra de hoje, quase que paralela, mas com diferença para um culto de ensinamento da palavra de Deus. Lá eu falei sobre a oração, especificamente de Jesus no Getsêmani. E aqui eu quero falar nesta noite sobre 6 lições práticas que aprendemos no Getsêmani. Lá eu falei sobre a oração propriamente, e aqui eu quero falar sobre lições práticas que a gente vai aprender com Jesus no Getsêmani. É interessante esse texto, a gente parar para pensar, observar, olhar, porque o relato de Jesus no Getsêmani é uma das experiências mais profundas e misteriosas na vida terrena dele. Se a gente observar e analisar em tudo que Jesus passou na vida, desde o seu nascimento até a sua morte, o Getsêmani é uma das experiências mais terríveis, mais profundas, mais misteriosas de todas as experiências que Jesus passou como homem, aqui na terra. Ninguém jamais conseguiu dimensionar e nem expressar o que Jesus passou ali. Ninguém. Por mais que a gente tente compreender, entender, analisar, rascunhar, falar, meditar, ninguém vai conseguir entender a dimensão que Jesus passou, a experiência que Jesus teve ali no Getsêmani. O Getsêmani, a palavra Getsêmani quer dizer prensa de azeite. Era um local onde se prensava o azeite e ficava num jardim, no sopé do Monte das Oliveiras, do outro lado do Vale do Cedrão, do Ribeiro de Cedron.
A Bíblia vai dizer, em João, né, escrevendo, vai dizer que Jesus atravessa o ribeiro de Cedron. Do outro lado, no sopé do Monte das Oliveiras, havia um jardim, e no jardim havia uma prensa de azeite. Possivelmente esse jardim era cercado, murado, havia um dono, era um local particular, que Jesus tinha liberdade de ir àquele local. Jesus pega os seus 11 discípulos, né, porque um é Judas, não está junto, está como traidor. Pega os seus 11 discípulos depois da ceia, atravessa o vale de Cedron, entra nesse jardim, nesse horto, né, que possivelmente era cercado. Na entrada do jardim, ele deixa 8 discípulos, diz, fique aqui, convida 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, vai um pouco mais adiante, ali ele deixa os outros 3 e vai ao tiro de pedra, a distância de um tiro de pedra mais adiante, e ali ele começa a orar. Quando eu começo a olhar para isso aqui, né, foi nesta prensa de azeite, neste lugar, neste horto, nesse jardim de prensar azeite, né, neste local, é que Jesus começa a ter essa experiência. Jesus foi esmagado, passou por essa intensa e terrível batalha em sua vida. Quando a gente começa a observar isso aqui, apesar, como eu disse, de a gente não compreender na íntegra o que Jesus passou ali, o que Jesus sentiu ali, o que Jesus experimentou ali, a gente pode tirar lições práticas para a nossa vida. A gente pode aprender muito com esse local, a gente pode aprender muito com essa experiência para a nossa vida. E eu já quero começar a aplicar para mim e para você algumas lições práticas nesta experiência de Jesus no Getsêmani. Porque é no Getsêmani que nós aprendemos que, em primeiro lugar, angústias e aflições pode atingir qualquer cristão a qualquer momento da sua vida. A primeira verdade prática é essa, a primeira lição prática é essa, que angústias e aflições pode atingir qualquer cristão ao longo da sua caminhada, a qualquer momento da sua vida. É interessante a gente observar, porque quem começou a sentir angústia e aflição, tristeza profunda aqui, foi Jesus. Se a gente olhasse se existe alguém que não era para sentir angústia, tristeza, aflição nessa terra, era Jesus. Mas a Bíblia vai dizer, Isaías vai dizer que Jesus é um homem de dores, né? Então ele passou muitos momentos angustiantes, ele enfrentou muitas dores, muitas aflições, chorou muitas vezes, mas aqui ele experimenta algo terrível, algo doloroso, algo complicadíssimo. É interessante, e o que eu quero trazer para mim, para você, que assim como Jesus, a exemplo de Jesus, ele passou por angústia, ele passou por aflições em dados momentos da sua vida. Eu e você, como discípulos de Jesus, como crentes em Jesus, nós também na caminhada cristã enfrentaremos angústia, enfrentaremos aflições, enfrentaremos tribulações, enfrentaremos tristeza. Não é porque nós ficamos crentes que agora vamos estar dentro de uma redoma de vidro e que nada vai atingir nós. Você ficou crente, você vai estar dentro de uma redoma de vidro, a prova de luta, a prova de choro, a prova de tristeza, a prova de angústia. Não, não, senhores, esse não é o evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus Cristo é um evangelho que a gente enfrentará aflições, que a gente enfrentará tribulações, que a gente enfrentará angústia ao longo da caminhada. Angústias, tristezas sobrevirão, mas eu tenho uma boa palavra. Assim como Jesus no Getsêmani enfrentou e saiu vitorioso, eu e você como cristão vamos passar, vamos enfrentar. Ninguém está livre de enfrentar, mas tenha bom ânimo. Jesus disse, eu venci, e se ele venceu, você pode vencer. Nós podemos vencer também. Observe que Jesus termina a ceia, e é interessante porque Jesus termina a ceia, convida os discípulos a ir para o Getsêmani, a ir para esse jardim. E Lucas
Marcos também, Lucas também, vai dizer, João também vai dizer, que Jesus vai para esse jardim, porque era costumeiro Jesus ir a esse jardim. Só que pastor Newton Koenig, em nenhuma outra vez que Jesus foi ao jardim se relatou o que ele passou nessa vez. Essa vez foi única, essa vez foi especial, essa vez foi de uma forma diferente das outras. Ou seja, ele estava acostumado a fazer aquele trajeto, ir à noite, quem sabe ali orar, mas aquele dia foi um dia diferente, foi um dia fatídico na vida dele. Sabe o que eu quero dizer? Eu quero dizer que mesmo na nossa vida rotineira, de servir a Deus, de orar, de buscar a Deus, de estar na presença de Deus, de vez em quando e de tempo em tempo, a angústia, a tristeza, as aflições bate a porta no nosso coração, como bateu na de Jesus. O texto vai dizer que Jesus chega no Getsemane, e quando ele chega, verso 37, diz que ele pega 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, e leva mais adiante. A Bíblia diz, e começou. Até ali ele não estava, começou ali. A Bíblia diz, e começou, e levou adiante e diz assim, e começou a entristecer-se, a angustiar-se muito. Ou seja, ele foi ali para orar, ele foi ali para buscar a presença de Deus, mas quando ele chega ali, começa a entrar no coração dele, começa a chegar na vida dele, uma angústia, uma tristeza. Não é parecido com nós de vez em quando? Tem dia que a gente levanta bem, alegre, feliz, mas a gente vai orar, e quando a gente vai orar, daqui a pouco parece que cai uma nuvem negra, parece que cai um peso, parece que cai algo, do nada aquilo vai entrando no coração, e a gente começa a se angustiar, a gente começa a sofrer, a gente começa a se entristecer. A Bíblia vai dizer que Jesus, quando ele chega ali, ele começa a se entristecer. E a Bíblia vai dizer que é uma angústia profunda. Essa palavra, essa expressão angústia profunda, os especialistas, os estudiosos vão dizer que essa expressão está falando, é uma palavra grega que diz diapideses, que quer dizer uma aflição. Isso quer dizer um aperto, uma violenta comoção emocional. Essa angústia profunda, que é esta apideses, né? É uma angústia profunda, emocional, tão grande, que ele vai surtir num efeito lá na frente. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele começa a sentir essa dor tão profunda, que ele parece que ele vai sendo moído, vai sendo espremido, ele vai sendo amassado por essa angústia. E Lucas, o autor, vai escrevendo, o evangelista Lucas vai escrever, e vai dizer que desta angústia, desta aflição tão profunda que ele está sentindo, ele vai começar a suar gotas de sangue, que é um fenômeno que quase não é visto no corpo humano, mas que a ciência diz que pode acontecer. Que é o quê? Quando os poros, né? Os vasos sanguíneos que tem dentro das nossas glândulas sudoríparas, elas começam a se romper por causa da pressão da angústia, e o sangue que vai se esvaindo dessas veias que está dentro das glândulas sudoríparas, vai se misturando com o suor, e vai saindo como suor e sangue misturado. E os especialistas, os médicos vão dizer que isso acontece por causa de uma pressão emocional, de uma pressão muito grande, angustiante, muito grande, a ponto do camarada se sentir que está sendo moído. E Jesus estava sentindo isso, Jesus estava passando por isso, Jesus estava enfrentando isso ali no Getsemane. Eu quero dizer que eu e você, ainda que não num grau não tão intenso como Jesus, a gente passa por angústia, a gente passa por aflição,
aflições, a gente passa por angústias terríveis no meio da caminhada da vida cristã. Quem aqui já nunca chorou? Quem aqui já nunca se lamentou? Quem aqui nunca passou noite rolando na cama, sem ter sono, sem conciliar? Quem nunca aqui já dobrou o joelho e passou horas de bocas fechadas, chorando, derramando lágrimas, porque não tinha palavra para fazer, para dizer, para expressar o que estava sentindo no coração? Mas eu tenho uma palavra de Deus. O teu Pai que te vê, Ele te assiste, Ele te ajuda, Ele te dá graça, Ele te dá vitória, Ele nos dá força para vencer. O salmista, no Salmo 50, verso 17, ele diz assim, invoca-me no dia da angústia, e eu te responderei, e tu me glorificarás. O salmista está dizendo, invoca-te no dia da angústia. Sabe o que o salmista está dizendo? Que a angústia é uma possibilidade, que a angústia é uma realidade na vida nossa, que no dia da angústia, para nós invocar, ele está dizendo, vai chegar o dia da angústia, vai chegar o dia da angústia, vai chegar o dia da angústia na minha e na tua vida. E o salmista diz, invoca-te no dia da angústia. Ele está dizendo que a angústia é uma possibilidade na minha e na tua vida. Mas ele vai dizer um outro segredo, ele vai dizer que a invocação, a oração, o clamor, aleluia, é o segredo para o dia da angústia. Ele diz, não tem como talvez fugir do dia da angústia, mas tem como no dia da angústia invocar o Senhor. Por quê? Porque se a angústia é uma possibilidade, se o clamor é uma necessidade nossa, a resposta divina, o livramento divino é uma promessa de Deus para mim, para você no dia da angústia. Ei, o problema não é a gente orar para ser livre da angústia. Deus não me dá angústia, não. A grande certeza é que a angústia, quando chegar, a gente pode clamar, a gente pode interceder, a gente pode buscar, a gente pode orar, porque se a gente orar no dia da angústia, o Senhor ouvirá, Ele se manifestará ao meu e o teu favor e nos dará vitória. E sabe o que nós vamos ter que fazer? O que vai acontecer? Nós vamos glorificar a Ele, porque no dia da angústia, disse o salmista, Ele nos deu vitória, Ele nos deu livramento, Ele nos deu paz, Ele nos deu alegria, Ele nos deu largueza. E eu acho interessante que a palavra angústia, ela tem um sentido de aperto, de estreiteza, de inquietude, que parece apertar o nosso coração. Isso é angústia, sabe, aquele aperto na alma. Eu já vi alguém, eu já disse isso, eu disse, hoje eu estou sentindo um aperto no coração. É a angústia. Você já sentiu isso? Você diz, meu Deus, parece que eu estou com uma aflição assim, que parece que está me transpassando na alma. É o dia que o salmista diz, é o dia da angústia que está chegando. Mas é nesta hora que a gente não pode fugir da invocação. É nesta hora que a gente tem que ir para a oração. É nesta hora que a gente tem que clamar. É nesta hora que a gente tem que buscar a presença de Deus. Por quê? Porque se a gente invocar a Ele no dia da angústia, nossas forças vão ser renovadas, as nossas forças vão ser restabelecidas, o livramento virá e nós vamos glorificar. Aleluia. A angústia pode vir de muitas maneiras. A angústia pode vir de um problema conjugal. A aflição na alma pode vir de um problema familiar com os filhos. Pode vir de um problema no serviço, de uma notícia ruim do médico. A angústia pode bater a nossa porta num acidente indesejado, de uma morte dolorosa. A angústia pode vir de muitas maneiras, ela pode ter muitas faces, mas a vitória do Senhor vem para todas elas.
Ele nos dará vitória para mim e para você. Lembra de Marta e Maria? Um dia a angústia bateu na porta dela. O seu irmão Lázaro adoeceu, e não só adoeceu, morreu, e Jesus não apareceu. E aí elas estavam chorando, amargurada, aflita, angustiada, até que Jesus chegou lá no quarto dia, e ela, Marta, cheia de angústia, joga nos pés de Jesus. Maria, cheia de aflição na alma, derrama-se diante dos pés do Senhor. Mas a Bíblia diz que o Senhor vai lá e restaura a alegria na casa de Maria, naquela situação, ressuscitando Lázaro. Eu tenho uma palavra de Deus aqui para mim e para você nesta noite. O Senhor não chega nem adiantado nem atrasado, ainda que Ele permitiu que a angústia bateu na sua porta, mas Ele tem a resposta, Ele tem a direção, Ele tem a vitória para mim e para você. Meu Deus, as horas já foram. Eu falei que ia falar sobre 6 lições, só falei numa. A segunda lição que eu aprendo com Jesus aqui, com o Getsemane, que é a lição prática, a primeira é que a angústia e as aflições podem atingir qualquer cristão em qualquer situação da vida. A segunda lição que eu aprendo aqui com Jesus e com a ideia aqui do Getsemane, prática, é que a oração é o melhor remédio em tempos de aflições e angústia. Se a aflição pode bater a qualquer hora, a oração é o melhor remédio. Não existe outro remédio melhor para nós enfrentarmos as tribulações da vida do que a oração. A oração é o remédio para aliviar as nossas preocupações da vida. O problema é que a nossa geração não sabe disso, ou se sabe, despreza esse remédio. Já viu? Tem remédio que é tão comum que a gente despreza. A gente tem um remédio, é bom, mas a gente é tão comum que a gente diz, não, eu vou ter que procurar outro remédio melhor, porque esse é tão comum, não vou nem usar. A oração a gente sabe que é o melhor remédio para vencer as tribulações da vida. Mas por que é que quando as tribulações chegam, as angústias chegam, os problemas da vida chegam, a gente não corre para os pés de Jesus? Porque a gente não consegue entender e não consegue usar o remédio de forma certa. Não é verdade? Jesus ensinou, Jesus falou, Jesus deu o modelo, Jesus praticou isso, e a gente não coloca em prática. A gente, quando está com problema, a gente quando está passando aflição, a gente quando está passando dificuldade, a gente quando está no meio de tribulações, a gente não ora, a gente corre, a gente se desespera, a gente vai para o Facebook, a gente vai para a vizinha, a gente vai para tudo, menos para os pés do Senhor. Agora, no Getsemane, a gente aprende que no meio das tribulações e aflições da vida, a oração é o melhor remédio. A Bíblia vai dizer que Jesus começa a entristecer, e quando ele começa a se entristecer, ele chama dos 3 discípulos e diz assim: minha alma está angustiada até a morte. Olha que a angústia de Jesus era profunda. Não dá tempo para mim falar o porquê, quem sabe, que levou Jesus a chegar àquele ponto, mas a angústia de Jesus era profunda. E aí Jesus chama os 3 amigos e diz assim: olha, vigiai comigo. E Jesus retira-se um pouco mais adiante, porque quem ora sempre vai para frente. Quem ora sempre vai adiante. Quem não ora fica na porta do jardim. Quem quer orar, mas não consegue orar, até vai um pouquinho para mais na oração, no jardim da oração. Mas quem ora realmente sempre vai adiante. Quem ora realmente sempre vai adiante. E é interessante o jardim do Getsemane, por quê? Porque a maioria ficou sentada. 3 foi orar e dormiu, mas só um conseguiu velar e saiu vitorioso do outro lado. A oração é desse jeito. A grande maioria não quer orar, quer ficar sentado. Tem algum grupinho que até tenta orar, mas dorme. Mas tem aquele que diz: não, eu não vou desistir, eu vou adiante, porque a oração é necessário. A oração é o único remédio. Sabe qual é o grande problema nosso da igreja moderna? Fala muito de oração e ora pouco. Tudo que a gente vai fazer, a gente diz: vamos orar, mas ninguém ora. Irmão, está na luta, vou orar por ti, mas nunca ora. É verdade.
A gente fala muito na oração, a gente diz que gosta da oração, a gente diz que é necessário orar, mas só não oramos. E quando oramos, não oramos o suficiente que é para orar. Mas Jesus vai nos ensinar aqui uma lição prática, que a oração ainda é e sempre será o melhor remédio para a gente vencer as tribulações da vida. Se quando a tribulação batesse a gente fosse para a oração, se quando a luta batesse a gente fosse para a oração, se quando os problemas batessem a gente fosse para a oração, a gente resolvia muitos problemas bem mais fácil do que a gente tenta resolver. Olha o que Jesus vai ensinar. Jesus vai orar, e a oração de Jesus, eu pude, no domingo lá eu falei muito sobre a oração de Jesus, mas eu quero destacar 3 coisas sobre a oração de Jesus no Getsemane. Primeiro, que foi uma oração de humilhação. A Bíblia diz que Jesus retirou-se, pouco mais adiante, e prostrou-se sobre o seu rosto em terra. É uma oração de humilhação. Aquele que era o Todo-Poderoso, isso aqui é extraordinário. Aquele que era o Todo-Poderoso, agora como homem aqui na terra, ele se curva, ele se prostra, ele se humilha. Aquele que já criou todas as coisas, que o sábio, né, que Paulo escrevendo em Colossenses diz que tudo foi criado por ele e para ele, e sem ele nada do que foi criado se fez. Ele tinha todo o poder, mas agora limitado ao corpo de homem, né, se humilhou, desceu aqui, esvaziou da sua glória. Ele agora vai para a oração, e na oração ele se entrega, ele se joga, ele se rende, ele se prostra. Ele não fez uma oração rotineira como nós fizemos, não, ele se jogou, porque a oração, irmão, a oração verdadeira, irmão, a oração clamorosa, irmão, é uma oração que envolve o corpo na sua plenitude, envolve o nosso corpo físico, envolve a nossa vida emocional, envolve a nossa vida intelectual, envolve o nosso espírito, porque o nosso espírito se conecta com Deus, mas o nosso corpo se envolve numa forma de orar, de adorar, de exaltar. É por isso, irmão, que quem não ora não entende quem ora, quem não ora não compreende quem ora, porque quem não ora diz: para que tanto grito, para que tanto choro, para que tanta gesticulação, para que tanto barulho, para que tanta coisa? Deus não é surdo, não é surdo, porque você não sabe o que é viver uma vida de oração, de clamor, de lágrimas da presença de Deus. Você não entende o que é isso, mas Jesus se joga. E Hebreus capítulo de número 5, versículo de número 7, vai dizer que ele ofereceu nas suas orações e súplica, ofereceu orações e súplica com grande clamor e rogos. Jesus no Getsemane, ele não só mexeu a boquinha assim, não. Jesus no Getsemane, ele clamou, ele chorou. A oração dele foi tão intensa no Getsemane que ele começou a suar, e o suor dele foi tão intenso que as suas veias sanguíneas, os seus polos foram se arrebentando, os seus vasos, e foi misturando e foi saindo, não só suor, mas suor e sangue. Ele foi até o extremo, ele foi até as últimas consequências da oração. A gente não ora nada, a gente nem soa, a gente nem fica rouco, a gente não faz muita coisa, mas a Bíblia vai dizer que Jesus vai nos ensinar que a oração dele era uma oração profunda, era uma oração clamorosa, era uma oração que o seu coração ele estava derramando na presença de Deus. A Bíblia vai dizer que ele não só ora humilhantemente, a Bíblia vai dizer que ele ora perseverantemente. Ele vai a primeira vez, teve um período de oração que foi no mínimo mais do que 1 hora, porque quando ele voltou, ele encontra os discípulos dormindo, e ele acorda Pedro e diz: você não consegue vigiar comigo nem 1 hora?
Então ele foi muito mais do que uma hora, e ele ora, volta, fala com os discípulos, dá uma chamadinha de atenção nos discípulos, mas ele não desiste, ele volta para a oração a segunda vez, passa mais um período de oração a segunda vez, retorna para os discípulos a terceira vez, a segunda vez vê os discípulos dormindo, retorna a terceira vez, e a Bíblia vai dizer que ele volta a orar a terceira vez e repete as mesmas palavras, ele vai no mesmo propósito, ele vai buscar a mesma coisa, ele tem o mesmo alvo na oração, ele tem o mesmo propósito de oração. Eu quero dizer para você aqui nesta noite, você não pode desistir no meio, você não pode abandonar, você não pode parar, você não pode recuar, você não pode abrir mão da oração, você não pode fugir da oração, você não pode desistir fácil da oração, você precisa orar, e orar mais, e orar mais, e orar mais, e orar mais. E eu acho interessante que Lucas vai escrever o seguinte: e Jesus começou a se angustiar profundamente, e diz assim, e quando Jesus começava a se angustiar mais profundamente, a Bíblia diz, e ele orava mais intensamente. Isso é extraordinário, pastor Claudinho. A angústia ficava grande, ele diz, eu não posso me calar diante da angústia, eu preciso gritar mais do que ela, eu preciso intensificar mais do que ela, eu preciso ir mais além do que ela. A angústia está crescendo no meu coração, mas eu não vou desistir, porque é assim, irmão. Quando você vai orar, alguém diz assim, pastor, eu não oro, porque quanto eu mais oro, mais assombração aparece. Eu nem estava orando, irmão, não tinha nada, eu comecei a orar, a luta começou a levantar. Claro, o diabo estava acostumadinho com você, estava até aquela historinha que a gente ouviu há uns anos atrás, né? O bichinho estava até gordinho, né? Não tinha incômodo nenhum, você não dava dor de cabeça para ele, você não incomodava ele, fazia tudo que ele agradava a ele, tudo que ele queria, ele nem queria te tirar da igreja. Você fora da igreja incomoda mais ele do que dentro da igreja morto. É preferível ele deixar a gente aqui dentro iludido, achando que está bom com a vida morta, apática, desviada, só com rótulo de crente, do que está aqui lá fora, sabendo que está perdido de uma vez. Mas quando a gente começa a orar, aí ele começa a mexer, o capiroto levanta, aí o cola fina se levanta, mexe para lá, cutuca para cá, reclama, levanta para lá, vem a luta para cá. Aí Jesus vai nos ensinar, diz, ei, quanto maior a luta, maior é a intensidade da oração. Quanto maior a luta, maior a intensidade de oração, irmão. Está difícil, pastor, o negócio está crescendo lá em casa, a luta, aumenta a hora de oração. Pastor, está ficando difícil, aumenta aí. É a luta que quer que você corra, o diabo quer que você desista da oração, mas não é você que vai desistir da oração, é ele que vai ter que correr, porque na oração perseverante você vai vencer. Uramandará. Jesus foi a primeira, Jesus foi a segunda, Jesus foi a terceira, e só parou de orar, irmão, quando ele sentiu que estava na hora. Se não tivesse na hora ainda, o pastor Luciano tinha continuado. Ele levantou a terceira vez, chegou, acordou os discípulos, chega, está na hora. Chegou a hora. Ô irmão, Jesus sabia certinho, porque quem ora sabe a hora certa. Quem ora não fica enganado, quem ora não fica iludido, quem ora não come num ditado por aí, gato por lebre, não. Quem ora sabe. Jesus levantou os discípulos babando lá, quem sabe em cima de uma pedra, num horto lá, numa raiz de oliveira. Jesus bateu neles, acorda meus filhos, ainda estão dormindo, ainda estão descansando, levanta aí, porque chegou a hora, está na hora de nós ir para o embate, está na hora que o traidor está chegando e vai me beijar. Só quem ora, irmão, pode levantar triunfante. Uramandarai. Quem não ora corre só no barulho. Quem não ora só em ver o traidor já fica desviado, mas quem ora vai de cara limpa. Quem não ora já briga no Facebook, já se atravessa todo, mas quem ora levanta e diz, está na hora, o traidor está chegando aí, ainda vai lá e diz, amigo. Só quem ora, irmão. Só quem ora, quem não ora não faz nada disso.
Agora, quem ora vai, quem ora vai. E não estou dizendo que eu oro, estou dizendo que nós precisamos aprender com Jesus. Eu estou dizendo que isso aqui é lição prática para mim e para você. Nós colocar em prática e dizer: vamos orar, vamos orar, vamos orar mais, vamos orar mais. Não vamos desistir fácil, vamos orar mais, porque Jesus vai nos dar vitória. Observe que a oração de Jesus, oh meu Deus. Observe que a oração de Jesus foi uma oração humilhante, foi uma oração perseverante, mas foi uma oração confiante. Olha como é que Jesus começa a oração: meu Pai. Marcos vai mais íntimo, Marcos vai dizer assim, ele diz: Abba Pai. A palavra Abba Pai é uma palavra aramaica, quer dizer papaizinho querido, papai do coração. Só faz isso quem tem intimidade. Só começa a orar desse jeito, irmão, quem tem confiança, quem sabe com quem está falando. Quem sabe, só quem sabe com quem está falando, começa desse jeito. O diabo chegou para ele lá o diabo chegou para Jesus lá na tentação e disse: se tu és o Filho de Deus. Colocou em dúvida a filiação de Jesus, mas errou o passo, porque antes de Jesus ir para o Getsêmani, quando ele foi ser batizado lá no Rio Jordão, o céu se abriu, uma pomba desceu, o Espírito Santo desceu em forma corpórea, e uma voz gritou lá do céu dizendo: esse é o meu filho amado. Pronto. O diabo chega sempre atrasado, diz: mas tu é filho de Deus mesmo? Jesus diz: o Pai já me deu a certidão lá, ele disse que eu sou filho dele. Eu sou filho, eu tenho certeza. Pode espernear, pode fazer o que quer, irmão. Quem tem certeza da filiação, ele chega na oração com confiança. Será que Deus vai me ouvir? Será que eu vou ter resposta? Será nada, irmão. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus por herança. Você é filho de Deus por adoção. Você foi adquirido por ele. Você foi incluído na família dele. Oramai andarai amar. Uria barraçu igedere mandura barraçai. Uri mandarai. O triste é que os discípulos, por não orar, fracassaram. Versículo 56 vai dizer que todos fugiram. Quem não ora foge. E Jesus advertiu os três, dizendo: ore, vigie, ore, vigie, porque a tentação está chegando. Terceira verdade, meu Jesus, terceira lição prática que eu aprendo no Getsêmani. Primeiro é que a angústia e aflições podem vir para todos, em todos os tempos. Segundo é que a oração ainda sempre é e sempre será o melhor remédio para os tempos de tribulação da nossa vida, em todos os tempos da nossa vida. Mas a terceira grande lição que eu aprendo com o Getsêmani é que a submissão à vontade de Deus deve ser o nosso maior alvo. A submissão à vontade de Deus deve ser o nosso maior alvo. O maior alvo nosso é a nossa submissão à vontade de Deus. O nosso maior alvo é a nossa submissão à vontade de Deus. E eu acho interessante porque Jesus, no Getsêmani, vai nos ensinar, vai ensinar nós a nos coadunar com a vontade de Deus. Vai nos levar, nos ensinar que nós precisamos nos coadunar com a vontade de Deus. Jesus começa orando, verso 39 do capítulo 26. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, dizendo: meu Pai, se possível, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Jesus vai para o Getsêmani com o propósito de orar, para se coadunar com a vontade do Pai. Jesus vai para a oração, vai guerrear na oração, para conseguir se encaixar, se
coadunar, né, com o propósito divino. Eu acho interessante que Jesus vai dizer assim: se tem possibilidade, Senhor, se tem um jeito, se há um outro caminho, que eu não precisa beber o cálice. E esse cálice era o cálice que estava envolvendo ali os nossos, o meu e o teu pecado, o abandono de Jesus por Deus. Ele estava levando sobre si todas as nossas mazelas. Ele estava assumindo a partir dali o meu e o teu lugar. Nunca pecou, nunca falhou, não tinha natureza pecaminosa, mas ele estava bebendo o cálice da ignomínia. E ele disse: Senhor, se tiver outro jeito, faz passar. Aí ele diz: todavia, não seja a minha vontade, mas a tua. Jesus vai nos ensinar, Jesus vai guerrear aqui na oração, a fim de conseguir cumprir plenamente a vontade de Deus. Nem sempre, eu marquei aqui, é fácil a gente se encaixar na vontade de Deus. A vontade de Deus, muitas vezes, ela é dolorosa, é sofrida, é angustiante, é pavorosa de vez em quando, mas é necessária, é importante. Jesus vai nos ensinar que na oração ele vai se encaixando. Eu acho interessante a expressão bíblica, porque aqui ele começa orando na primeira parte da sua oração, ele vai orando dizendo: Senhor, se é possível, passa de mim, todavia não seja a minha vontade. E aí ele volta a falar com os discípulos. No segundo período da oração, olha o que ele vai dizer. Segundo período, verso 42. E indo ele segunda vez, orou dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Na primeira ele coloca a possibilidade, se há possibilidade. Na segunda etapa da oração ele já entende que não tem mais como ele se livrar do cálice. Ele diz: então, a tua vontade precisa ser feita, faça-se ela em mim. E aí a terceira vez ele vai orar desse mesmo jeito, porque a oração, irmão, é o instrumento, a palavra de Deus e a oração é o instrumento, é a ferramenta que Deus tem, que nós temos para nós nos encaixar dentro da vontade de Deus. É ela que vai nos moldando, é ela que vai trabalhando em nós, é através dela que a gente vai indo e vai se coadunando à vontade de Deus, até chegar no tamanho certo, no lugar certo, para que fazer aquilo que Deus quer para a nossa vida. É mais fácil a gente correr da oração para não se encaixar na vontade de Deus. E a oração, Jesus vai nos ensinar que a oração, Jesus vai nos ensinar que é através da oração. Eu marquei uma frase aqui, que devemos orar, né? Porque a oração vai nos moldar a vontade divina e não tentar mudar a vontade divina. A oração vai nos moldar a vontade divina e não mudar a vontade divina a nosso respeito. Porque muitas vezes a gente vai orar não para se adunar, se coadunar, se encaixar na vontade de Deus. A gente vai para mudar a vontade de Deus. E aí a gente faz campanha: Deus muda, Deus me dá, Deus eu quero, e Deus já falou que não é, e a gente fica batendo na mesma tecla. A gente sabe que essa não é a vontade de Deus, mas a gente vai fazer: não, eu vou fazer 7 campanhas, eu vou fazer 7 semanas, eu vou fazer 7 meses, eu vou orar, e Deus vai mudar, porque Deus vai mudar a vontade dele para a minha vida, ele vai me dar. Mas Deus já não falou que não é? A palavra de Deus já não disse que não é essa a vontade para a sua vida? Então para que orar para Deus mudar de ideia? Basta você orar para você se encaixar na vontade dele, pronto. É você que precisa se encaixar, é eu que preciso me encaixar. Mas pastor, é difícil. Mas se ele está dizendo que é para mim fazer, vá, mete a cabeça, meu filho, tenha coragem. Porque muitas vezes, eu vou falar, nem está marcado ali, mas eu vou falar. Porque muitas vezes a gente tem muita coragem de ficar dentro do barco. Difícil é pular do barco.
Os discípulos estavam naufragando quase com o barco, quase que Jesus vem caminhando sobre as águas, o Pedro lá, aquele apavoro todo, os discípulos tudo ali desesperados dentro do barco. Pedro olhou e disse: Senhor, se tu é tu mesmo, Senhor? Ele disse: é. Se é tu mesmo, manda eu ir contigo. Jesus disse: vem. Agora eu quero ver quem tem coragem de pular do barco para fazer a vontade. Os outros 11 ficaram lá dentro do barco. É melhor ficar aqui dentro. Eu conheço a estrutura, estou com o meu pé firme aqui. Ninguém quer dar um passo no escuro, irmão, para fazer a vontade de Deus. Todos nós temos medo de arriscar. Não, Jesus, eu não posso me arriscar. Mas Jesus não mandou ir. Mas Pedro afundou porque tirou o olhar de Jesus, porque duvidou, olhou para o vento, mas Jesus não foi lá e não pegou ele pela mão e não andou. Ei, dos 12, o único que teve experiência de andar por sobre as águas ainda com Jesus foi Pedro, porque conseguiu se arriscar, conseguiu sair do barco em direção à palavra de ordem que Jesus deu. Ei, meu filho, nós precisamos aprender de vez em quando a sair do nosso conforto, a sair da zona confortável, para nos entregar, para nos jogar na vontade de Deus. É fácil? Não é. É bom? Mas é difícil. Não é fácil. E a oração e o Getsemane vai nos ensinar que a submissão à vontade divina deve ser o nosso alvo. Fique de pé, já bateu o meu horário. Nós precisamos perseguir este alvo. Eu preciso estar na vontade divina. Alguém um dia perguntou, e eu já fiz essa pergunta: o que é a vontade divina? Alguém diz: não, a vontade divina para mim é um lugar, a vontade divina para mim é um estado. Eu li um livro do Charles Swindoll, e ele dá uma definição de vontade divina que eu me maravilhei. Depois dali eu comecei a pensar nisso. Ele diz que a vontade divina não é nem um lugar e nem um estado em que a gente alcança. Ele vai dizer que a vontade divina é um caminho que a gente vai ter que percorrer. A vontade divina não é nem um estado, nem um lugar, porque tem dentro que diz assim: se eu estivesse naquele lugar eu seria feliz. Se eu estivesse naquela casa eu seria feliz. Se eu alcançasse aquela posição eu seria feliz. Não, você só vai ser feliz e realizado plenamente quando você estiver trilhando o caminho da vontade de Deus para a sua vida. E o caminho da vontade de Deus para a sua vida espera muitas vezes, reserva para nós muitas vezes sofrimentos, pedras, espinhos, batalhas. Mas nem por isso não é a vontade de Deus. A vontade de Deus fará nós passar por isso. E talvez você está dizendo: pastor, como é que eu consigo saber que eu estou no caminho chamado vontade de Deus? Porque todo caminho tem 3 etapas: o caminho que já passamos, o caminho que estamos passando e o caminho que ainda vamos passar. O caminho que já passamos são as experiências, quando a gente olha para trás na vida e diz: realmente eu estou na vontade de Deus. Se eu cheguei até aqui é porque Deus me conduziu. Se eu estou onde estou é porque Deus me levou até aqui. Eu não burlei, eu não atravessei, eu não peguei atalho. Foi difícil eu chegar aonde eu estou, mas eu estou aqui porque Deus me conduziu até aqui. O segundo estágio do caminho chamado vontade de Deus é o que você está vivendo. Não é muitas vezes muito agradável, não é muitas vezes tudo aquilo que você quer, mas você reconhece que é ali que Deus te colocou. Porém, o terceiro estágio é aquilo que ainda você não sabe tudo. É aquilo que Deus vai mostrando ao longo da caminhada. É aquilo que Deus vai revelando como luzes aos nossos olhos. Ele te deu um norte, Ele te deu um endereço. Ele disse: você vai chegar lá.
Só não disse o caminho, irmão Ricardo, como é que nós vamos chegar lá. Ele não revelou tudo, porque se ele revelasse tudo de início, a gente corria. Ele disse, então eu vou revelando aos poucos. A nossa visão é curta, então ele vai, à medida que a gente vai caminho, ela vai se clareando, e a gente vai passando e vai enfrentando. Mas eu tenho uma boa notícia para você: faça como Jesus fez, não correu, não recuou. Ele diz, cumpra-se em mim, Senhor, a tua vontade, ainda que seja dolorosa, cumpra-se, 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 cumpra-se em nós. Olha mais. Se esta palavra falou com você, dobre o joelhinho onde você está. Se esta palavra mexeu o teu coração, dobre o joelhinho onde você está. O papai está na casa e ele quer mover a minha e a tua vida. Faça como Jesus ensinou na oração modelo, lá no capítulo 6, versículo de número 10 de Mateus. Ele disse, Senhor, venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita no céu. A vontade no céu, a vontade de Deus lá no céu, não tem dificuldade nenhuma. Os anjos, os seres angelicais, cumprem ela plenamente. O problema, a vontade de Deus é aqui na terra, nós seres humanos. Mas Jesus disse, ore para que ela se realize plenamente. Ore para Deus nesta noite, diga a Deus, cumpra ela, realiza ela, me coaduna a vontade dela. Diga para Deus, me encaixe nos teus planos, ainda que os teus planos venham sobre a minha vida aflições, angústia, tristeza, amargura, ainda que no caminho da tua vontade tenha espinho, tenha coroa, tenha açoite, tenha cruz, tenha pedrada, tenha esbofeteada, não importa, terá vitória no final, porque a vontade de Deus é plena para mim e para você. Eterno e soberano Deus, eu oro a ti nesta hora, eu clamo a ti nesta noite, eu também me rendo à tua vontade. Essas experiências extraordinárias e gloriosas que tu tens para conosco no Getsemane, Senhor, não estamos livres das aflições. Nós sabemos que na oração nós triunfaremos sobre ela, e que se encaixarmos na tua vontade, nós sairemos vitoriosos, nós sairemos vencedores, nós caminharemos com a certeza no coração que estamos realizando a tua vontade, pois a tua vontade é plena, pois a tua vontade é gloriosa, pois a tua vontade é perfeita, pois a tua vontade é extraordinária para a nossa vida. Ajuda, Senhor, ajuda, Senhor, ajuda, Senhor, ajuda-nos, ó Pai. É a minha oração no teu nome. Amém. Fica de pé.